A paz, Roberta. Que alegria estarmos juntas! Paz, Eita, boa! saudade! Saudade de você também, Roberta. Eu tô aqui apanhando porque, olha, eu não sou a pessoa da tecnologia, viu? Aqui, sem saber, é a primeira vez que eu transmito, né? Então, sempre alguém me chama para participar. Hoje é a primeira vez. Então, bendito seja Deus que tem uma primeira vez para tudo, não é isso? Então, que Tempos de alegria, quarentena, né? a gente tem que evoluir. É verdade. É verdade. É uma alegria e nós estamos aqui para falar da alegria, né? Então, vamos nos apresentar. Eu vou me apresentar. Né? Então, meu nome é Annabelle. Nesse tempo, o senhor me confiou coordenar um ministério que evangeliza crianças e adolescentes no Brasil, mas, principalmente, eu sou mãe. Então, eu sou mãe de Davi, que tem 12 anos, e de Beatriz, que tem 15. Então, eu tenho dois adolescentes de fases distintas, né? Começando a adolescência e uma já saindo da adolescência, porque ela já parece uma mocinha. Então, eu acredito que nesse tempo o senhor quer construir. Quando ele me chamou a assumir o ministério, né, nós começamos um trabalho com os adolescentes. E minha experiência mais forte para os adolescentes era a minha vivência materna. Né? Eu não tinha nenhuma outra vivência e a vivência do ser mãe é que me capacitou, né, para evangelizar no Brasil inteiro. Então, é uma alegria poder partilhar isso com vocês, né? Partilhar da alegria de ser mãe, partilhar da alegria de todas as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. E por falar de maravilha, nós temos uma irmã que é um dom de Deus, né? Quando a primeira missão que a gente foi coordenando nacional, ela a música e eu as crianças e adolescentes, a gente ficou no mesmo quarto, né? É Então mesmo. tivemos a graça de poder partilhar algumas coisas de ser mãe. Então, vou pedir para ela se apresentar e já acolho, né, com um coração exultante de alegria. A alegria estar com vocês. É um ministério que eu amo muito, né? Um ministério que, apesar de não participar dele, mas que eu acredito muito no ministério para as crianças e adolescentes. Acho que esse é uma grande ferramenta de Deus para a construção de uma nova sociedade, né? Eu sou Roberta Castro, de formação, eu sou médica, ginecologista e obstetra e terapeuta de casais. E sou missionada desde os meus 15 anos de idade, né? Comecei no meu grupo de oração, Imaculada Mãe de Deus, que é o grupo que eu participo até hoje. E tive a graça de servir em diversos ministérios, em diversas situações, né? Fui coordenadora nacional da música, hoje faço parte do Núcleo Nacional e sou servo do meu grupo de oração. E nesses anos de caminhada, mais de 20, 30 anos de caminhada, tive a graça também de estar muito próxima, né, das famílias, do ministério para as famílias, da pregação para a educação dos filhos. Então, esse é um ministério muito forte na minha vida, a vida do meu marido. Né? Eu sou casada há 14 anos com o Henrique, também é um servo de Deus. Nós temos dois filhos, o Mateus, que está com 7 para 8 anos, e João Felipe, que está com 2 e 4. Animação total, né? Tivemos, entre um e outro, tivemos um aborto espontâneo, então já temos um filho no céu. E é uma imensa alegria poder estar com vocês, um assunto que é tão importante e é tão difícil, porque mexe com a nossa humanidade, porque mexe com os nossos traumas, mexe com as nossas expectativas em relação a nós mesmos, né? Então é um tema que mexe profundamente na nossa consciência de quem nós somos, o que fazemos. É como se fosse a maior prova todos os dias da nossa vida, se estamos acertando, se estamos errando, todo dia a gente é avaliada e se cobra disso, né? Nossos filhos muitas vezes nem nos cobram, quem se cobra somos nós mesmas, né? Mulheres, mães que se sentem às vezes pesadas por ser mãe, por achar que está acertando, está errando, está acertando, está errando. E nesses tempos aí de quarentena, né, as mães tendo que desenvolver mais funções do que já tinham, de cuidar da casa, de limpar de tudo, home office, os meninos com aula online. Então, a gente tem visto esse peso tão grande em cima das mães. Então, é uma imensa alegria poder falar sobre isso aqui nessa live e poder partilhar do nosso coração, né? Então, para iniciar, Roberta, eu lembrava do encontro de duas mães, de Maria e de Isabel, né? A alegria que elas tinham quando elas se encontravam, né? Elas
Ao chegar lá, Isabel proclama, né, que ela é bendita, e tudo aquilo que o anjo tinha dito, Isabel, pela boca de Isabel, Maria vê confirmado, né? E então o que é que eu queria que a gente começasse? A gente começasse convidando todas as mães, né? Às vezes a gente esquece de partilhar dessa alegria. A gente esquece de louvar pela maternidade. Então nós agradecemos muitas coisas e esquecemos de louvar por aquilo que é um dom de Deus para nós, né? A nossa maternidade é verdadeiramente um dom de Deus. E nela nós contemplamos o impossível de Deus, né? Como você disse, acertando e errando, sim e não, né? Então, a cada dia Deus vai nos capacitando. Tem coisas que a gente nem sabe que existe dentro da gente e que pela maternidade nós descobrimos, né? Quando eu sou viúva, quando eu fiquei viúva, mais do que nunca eu fui descobrindo que existia tantas coisas dentro de mim, né? Uma sabedoria que vinha de Deus para poder dizer na hora certa, a resposta certa, né? Para que eles não ficassem traumatizados, para que eles não ficassem, não crescessem, ah, eu sou coitadinho, eu não tenho meu pai. E então isso foi uma coisa que Deus fez em mim, né? A maternidade. Então eu quero convidar para que todas as mães, né? Você que está assistindo, você que está entrando agora, abrir a Bíblia lá em Lucas 1 e nós vamos rezar o Magnífica. E depois Roberta vai partilhar um pouquinho sobre esses impossíveis, essas tarefas difíceis de ser mãe, né? Não só no tempo de pandemia, sempre é uma tarefa difícil. Roberta, tem uma receita de bolo, você que é médica, você tem uma receitinha aí, como é que a gente faz? Não tem receita, É, porque depende de cada coração, depende de então, cada cada dia nós história, vamos depende de ter que cada contemplar o família. impossível. E Cada esses... dia tem que Digo, pode se dizer. ler e fazer o melhor possível. Amém. Esses dias eu me deparava com a postagem da internet, eu achava muito legal, né? Alguns desafios, né? Eu até tentei, acho que vou ver se vocês conseguem ver aí. Não sei se dá certo, porque é uma mãe, né? Eu pela manhã prometendo que serei uma mãe mais tranquila. E aí depois tá lá a cena do Jurassic Park, né? Eu uma hora depois. E eu realmente, né? A gente a gente não sabe, né? As mães realmente é louvar a Deus, é agradecer, né? E a gente não sabe os desafios que vamos encontrar na nossa frente, né? Mas importante também, né? Assim como Maria e Isabel souberam reconhecer a graça de Deus, né? O agir de Deus na vida delas, que nós possamos saber reconhecer, né? Essa graça. Então eu convido você a colocar a mão no teu coração, da forma que você gosta de rezar, né? A glorificar a Deus, a agradecer pela maternidade, a agradecer pela vida dos seus filhos, proclama o nome dos teus filhos, né? Louva a Deus por eles, diz que talvez você não esteja lembrando diante de tantos desafios, diante de tantos problemas, diante de tantas tarefas novas na vida da mãe, né? Além de mãe, além de cuidar de casa, além de trabalhar, além de ainda estar cuidando de tarefa, de tantas coisas, então nós esquecemos muitas vezes de louvar e de contemplar as maravilhas de Deus. Então, duas mães aqui se encontram, né? Roberta e Annabelle, e assim como Maria e Isabel louvaram a Deus. Eu quero convidar hoje você a louvar como Maria, a agradecer as maravilhas do Senhor, contemplada no teu filho que sorri, contemplada no abraço que ele te dá, né? Contemplando cada passo, cada fase da vida dele, né? Quando ele deu o primeiro passo, né? Quando ele falou a primeira palavra, que pode não ter sido mamãe, pode ter sido papai, né? Cada palavra, cada vitória, quando ele aprendeu a ler, né? Cada desafio, cada fase da vida do nosso filho, nós podemos contemplar as maravilhas de Deus, né? Como Deus é bom, como Deus é bom. Então vamos rezar juntos. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventuradas todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre.
Então, Amém. Roberta, sendo você médica, né, o próprio encontro de Maria e Isabel é impossível, né? Uma mulher que não conhecia um homem que ia conceber, né? E uma E idosa. Isabel, uma idosa, concebendo. Né? Então, eu queria que você juntasse um pouquinho disso tudo, né? Da sua experiência materna, daquilo que Deus te dá, a experiência do impossível, né? Como você consegue administrar tudo isso, como é que tem sido, mas também, principalmente, né, na parte da graça de Deus, né? Como é importante a vida, né? Eu lembrava, quando eu rezava, para a gente partilhar essa palavra, eu lembrava que um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu ganhei Beatriz, né? Quando Beatriz nasceu, toda a vida, antes de namorar, eu dizia que eu queria ter uma filha e que o nome dela ia ser Ana Beatriz. Então, realmente, minha primeira gravidez foi ela. E eu lembro que da sensação mais felizes que eu tive na minha vida foi quando eu estava ali, que vieram com Beatriz, enroladinha no pano da maternidade, e botaram, eu tenho uma foto, né, as lágrimas caindo, botaram o rostinho dela juntinho do meu. Eu tenho uma foto disso e só em falar, isso me emociona, né, porque realmente é um momento muito forte, né, e você vive esse momento, acredito que quase todos os dias no seu trabalho, então eu queria que você falasse um pouquinho disso, né. Primeiro vamos falar da parte natural, depois a gente fala sobre a graça, porque o natural é importante a gente conhecer, a gente entender, a gente fazer o melhor possível na parte natural, mas a graça é quem vai trazer a peculiaridade, o acertar naquele coração, naquela alma que é conhecida por Deus. Né? Como eu falei, não tem receita de bolo, cada filho é diferente. Se você é mãe de mais de um, você vê claramente como um é diferente do outro. Né? Eu tenho dois meninos e fisicamente são bastante parecidos, mas na personalidade são completamente diferentes. Então a graça vem trazer essa questão do individual, do encontro do coração com o coração, que acha uma resposta em Deus, da sabedoria que supera toda a inteligência e que traz a providência do momento, da resposta naquilo que a gente faz. No natural, esse momento que você falou é algo espetacular. É o nascimento de uma mãe, né? Quando a gente casa, nós nos tornamos esposa, nós formamos um casal. E esse casal tem bases, tem funções, esse casal levanta em nós nossas marcas, nossa história, daquilo que a gente lembra de que é um casal, um relacionamento homem-mulher. Mas quando a gente tem o primeiro filho, esse filho inaugura a família. Ele seja de coração, seja da barriga, seja, não importa. Esse filho inaugura a família, porque ele faz com que aquela mulher que é esposa se torne também mãe. E aquele homem que é marido se torna pai. E isso é uma revolução dentro de nós. Isso levanta dentro de nós, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, toda a nossa história familiar. Tudo aquilo que eu carrego de história com a minha mãe, tudo que eu carrego de história com meu pai, vem à tona. No sentido de o que é bom eu quero repetir, o que é ruim eu tento evitar, mas vem também porque está entranhado em nós. E surgem as decepções, porque eu trago as expectativas do que eu gostaria de ser e daquilo que eu consigo ser. As decepções com o marido e com a esposa, né, respectivamente, porque a gente esperava dele algo que nós tínhamos projetado no nosso pai, e às vezes ele não consegue porque ele não veio dessa família. Então é um turbilhão de emoções, é um turbilhão de sentimentos. Primeiro filho, então, a gente fica doido, né? Acho que vai morrer, acho que o menino vai. Nossa, é muito difícil, é realmente um turbilhão. Mas é muito lindo ver, e eu vejo isso todos os dias, né? Durante a gravidez, a mulher fica insegura, ela fica ali, ai meu Deus, quem vai me ajudar? Vou chamar minha mãe, vou chamar minha tia, vou chamar minha avó para me ajudar a criar um menino, que eu não sei criar menino. Quando o bichinho nasce, ela pega no braço igual uma leoa e fala: é meu, eu sei cuidar, é meu. Então é muito forte isso, porque a maternidade verdadeira ela vem do coração. A mãe ela nasce de dentro para fora. E é muito importante a gente aprender a ler o nosso coração, a ler o nosso sentimento.
Você não tem que ser mãe como as pessoas estão falando. Você não tem que ser mãe como os outros dizem. Você tem que ler o seu coração. Você tem que achar o seu equilíbrio. Hoje eu vejo muitas mães perdidas porque estão tentando entrar nos padrões. Nossa, entra nos grupos de WhatsApp, entra nos grupos de não sei o quê. Fala, meu filho tem que comer desse jeito. Aí fica doida ali, tem que comer daquele jeito. Tá? Nossa, aí vira uma loucura. Minha casa tem que estar assim, assim. Meu filho tem... olha, calma, calma, né? É seu filho, é do seu coração. Então, mais importante do que eu ver o que os outros estão falando, é fazer essa leitura do seu próprio coração. Né? Como você gostaria de ser mãe? Será que hoje você é a mãe que no seu coração você gostaria de ser? Cada um é um tipo de mãe. Eu sou um tipo de mãe que eu curto total. Eu deito no chão, eu rolo, eu pinto, eu brinco de massinha. Eu tenho um homem, né? Eu jogo bola, eu brinco de boxe, eu brinco dos super-heróis, eu faço pista. Eu sou mãe assim. Eu corro junto, brinco de pique-pega, pique-cosquinha. Eu brinco junto, eu tô ali. Porque eu também sinto no meu coração que ter filhos é a chance de concretizar aquele evangelho lindo que Jesus diz. Para entrar no reino do céu tem que ter um coração de criança. É como se ter filhos nos desse a chance de viver de novo a nossa infância, viver de novo aquilo que foi bom para nós. Então, se permita ser mais feliz, se permita ser mais leve. Tem dias que a gente fala, vamos dormir todo mundo na sala, e põe os colchões na sala, faz. Tem dia que eu pego os lençóis, jogo na sala, assim, faço aquela tenda e fica ali brincando. Se permita ser criança também nos seus filhos, porque isso acontece na realidade. Cada fase dos seus filhos vão determinar as fases da família. Então, se os seus filhos estão na infância, você vai mexer e trabalhar os traumas da sua própria infância, que você teve com seu pai, com a sua mãe, na sua família de origem, seu marido também. Quando seus filhos estão na adolescência, eles atualizam também a sua adolescência. Não adianta fugir. Os conflitos que você não resolveu, você vai de novo ao longo da vida encontrar com eles. E nos filhos isso é perceptível. Quando tem algum trauma infantil, quando tem algum trauma da adolescência, os seus filhos trazem isso à tona. Eu vejo isso como uma imensa graça de Deus. Deus não nos quer parados, Deus não nos quer com âncoras. Então, Ele permite que, através dos nossos filhos, nós revivamos isso para sermos curados, para sermos libertos. Então, quando você está brincando, seu filho faz algo com o irmão e você reage com uma forma muito forte, pode ter certeza que isso é algo da sua história que está sendo revivida ali. Então é tempo de você parar e falar, peraí, por que eu estou fazendo isso? Senhor, me ilumina. Por que eu reagi com tanta força? Por que para mim foi tão difícil essa crítica que ele me fez? Vocês estão entendendo? Então, à medida que a gente vai passando a vida dos nossos filhos, Deus vai também passando pela nossa história, curando os nossos traumas. Então, é muito importante estar aberto e estar atento a isso. Seu filho fez algo, você reagiu com agressividade, você foi muito... Opa, peraí, o que aconteceu? O que tem por trás? Será que foi o que ele realmente fez que gerou isso tudo? Ou é algo dentro do seu coração que está mal resolvido? Será que isso é ou até mesmo um apego, que é algo que eu acho que é muito importante falar, né? Você falou, Anabelle, você perguntou se tinha receita de bolo. Não tem receita de bolo, mas tem as bases. E as bases são muito importantes. E nós, como mães, precisamos ter essas bases muito bem estabelecidas. Os filhos, eles são uma missão. Eles são doação de vida. Eles não são realização pessoal. Eles não são para nos preencher. Eles não são para matar o tempo. Não, não. O filho saudável acontece quando um casal, um homem e uma mulher, que são maduros, que são adultos emocionalmente, estão bem, estão felizes e eles percebem que o que eles têm é tão precioso que vale a pena transbordar isso para alguém. Vale a pena doar disso que eles estão vivendo para que outra pessoa possa beber. Então, eles se abrem aos filhos.
nós não temos poder de gerar vida. A vida vem de Deus. A gente pode se abrir e deve estar aberto à graça de Deus. E quando eles se abrem e Deus dá esse filho, então esse filho vem para beber deste relacionamento. Ele vem com uma missão. É uma missão que, apesar da gente ser mãe a vida inteira, essa missão, ela não pode ficar a vida inteira conosco. Ela fica no coração. Mas a gente tem que ter consciência do seguinte: nossos filhos vão entrar em nossa vida em um momento. E eles têm que crescer e seguir a vida deles em outro momento. Eu costumo dizer aqui em Vitória, né? Eu moro em Vila Velha, Espírito Santo. Aqui tem ônibus, e no ônibus tem motorista e trocador aqui. Eu costumo dizer que o marido e mulher é motorista e trocador, e que os filhos são passageiros. Eles entram e eles saem. Eles têm que entrar e eles têm que sair em algum momento para seguir a vida deles. Então, primeira base, primeira regra do jogo: o casal é a base dos filhos. Se o casal está bem, se o casal está equilibrado, se o casal está em paz, os filhos vão sair bem. Os filhos vão ficar tranquilos. Segunda base: os filhos, o amor mais saudável que vai para os filhos não é o amor que eu dou, não é o amor que meu marido dá. O amor mais saudável que alimenta os filhos é o amor que ele vê e bebe entre o casal. Vendo um homem e uma mulher se relacionarem, esses filhos bebem deste relacionamento, deste amor, e aprendem o que é um homem, o que é uma mulher. É assim que um homem trata uma mulher, é assim que uma mulher trata um homem. Então, a segunda regra é que o amor mais saudável para eles é o amor que vem do casal e não individual. Terceira regra: os filhos não estão no mesmo patamar de autoridade. Os filhos, eles são bebentes, eles estão ali para beber, para receber. Não é uma democracia, é uma hierarquia. Tem o pai e tem a mãe. O pai e a mãe são os chefes dessa família. O pai é a cabeça, a mãe é o coração dessa família, e os dois juntos formam um casal que ditam as regras, que dão os limites, que orientam. Os filhos devem ser ouvidos. Deve ter muito diálogo. Nossa, lá em casa a gente conversa, desde bebê a gente conversa sobre tudo. Muito diálogo. Mas o voto deles não tem o mesmo voto do nosso. Eles dão opinião, mas no final quem decide, quem manda é pai e mãe. As regras do jogo vêm dos donos da casa. Então isso é muito importante, porque hoje há uma inversão muito grande disso. E isso faz com que nossos filhos se tornem disformes. É algo muito bonito e levei muito tempo para entender isso. Sofri muito antes de entender isso, porque quando o Mateus era pequenininho, meu primeiro filho, eu via as horas que eu explodia, as horas que eu ficava doida, as horas que eu gritava com ele, porque eu sou uma pessoa muito expansiva, então às vezes eu grito. E eles são muito fortes também, então eu preciso gritar, às vezes não tem jeito não. Lá em casa tem que dar uma segurada, tem que ser firme o negócio lá em casa, porque senão... E aí, às vezes que eu tinha aquele rompante, meu Deus, depois eu parava e falava, meu Deus, eu chorava, eu pedia perdão, eu ia rezar, triste, chateada porque eu tinha estourado. Aí um dia Deus me falou uma coisa que consolou meu coração muito, muito bem. Ele falou o seguinte: você é a pessoa na terra que mais ama o seu filho, e ele sabe disso, ele sente isso. Você é a pessoa que pode dar limites para ele sem que isso soe como desamor, porque ele tem certeza que você ama. Então, eu como mãe, sim, eu tenho que ser brava, eu tenho que ser firme, eu tenho que dar limite, eu tenho que dizer não, eu tenho que frustrar meus filhos, eu tenho que deixar eles entediados. Isso faz parte do desenvolvimento humano. E ele precisa fazer essa experiência dentro de um coração que ele tenha certeza que o ama, que ele tenha certeza que veio de amor. Então, uma vez eu perguntei para meu filho assim: filho, mamãe é carinhosa ou mamãe é brava? Ele sabiamente respondeu: os dois. Eu falei: isso mesmo, você está certinho. Mamãe te ama loucamente, mas mamãe é brava também. Então, você vigie seus passos, decida bem seus passos, porque eu também sou brava. Então, ser mãe é isso. Ser mãe é estar ali e dar tudo. Você dá o seu choro, você dá a sua alegria, você dá os seus medos, Seu sono. você dá as suas certezas e suas inseguranças. Amém. E se você faz isso em paz, confiante,
E tendo a base estabelecida, para eles é saudável. Tem uma mãe, né? Outro dia eu encontrei, estava atendendo uma paciente e ela grávida de gêmeos, ela já tinha um filho em casa, e ela falou, doutora, não estou conseguindo controlar. Às vezes eu choro na frente do meu filho, eu estou preocupada com isso. Eu falei com ela, não tem nenhum problema em você chorar na frente do seu filho. Você precisa ensinar seu filho a chorar. Você precisa ensinar seu filho o que é tristeza. Precisa ser sincera com ele. Você, Anabelle, que passou por uma luta, né, de perder o marido e ficar criando seus filhos precisam viver e aprender o que é luto, o que é tristeza também com você, chorar com você. E ver que você, sim, se entristeceu, chorou, entregou para Deus, levantou a cabeça, colocou um sorriso no rosto e continuou a vida feliz. Porque a vida é feita de tristezas e de alegrias, de momentos fáceis e de momentos difíceis. Então, nenhuma mãe está fazendo bem quando se finge super-herói. Quando fala, não, eu choro só escondidinha no meu quarto, com meus filhos. Gente, criança sente tudo. Criança é sensitiva, não adianta esconder desse. Nós estamos separando, mas meus filhos não sabem. Eles sabem, eles sentem. Então, é muito importante ter clareza dos seus sentimentos, viver isso na realidade, viver intensamente e explicar para eles. Filho, eu estou chorando sim porque eu estou com saudade. Estou chorando sim, filho, porque aconteceu uma coisa que me chateou, mas eu vou rezar, vai ficar tudo bem, pode ficar tranquilo, que eu vou ficar tudo bem e depois ficar bem mesmo. Isso vai estabelecendo a paz. E aí, como você tinha falado, né, de Nossa Senhora e Santa Isabel, duas mulheres que viveram o impossível, duas mulheres que na sua maternidade tiveram filhos muito maiores do que ela, filhos que superaram em graça. Olha que coisa espetacular. O sonho de qualquer mãe é que seus filhos superem você em graça, é ou não é? Você com o coração em Deus, que sonho, né? Que meus filhos possam ir muito mais longe do que eu fui em Deus, né? E elas viveram essa graça, mas viveram o impossível. Que maternidade, Nossa Senhora! Que coisa louca! Você está grávida do Filho de Deus, você perder toda a pequena estrutura humana que você tinha, você perder. Porque quando ela disse assim, na teoria, ela perdeu o noivo, quando disse assim, ela perdeu a família. Verdade. Na hora que o noivo volta, na hora que o noivo topa e fala, vamos sim, vamos casar, tal. Beleza, pobres devem ter feito uma casinha, um bercinho, um enxoval desse tamanho. Deus leva ela para Belém para ganhar lá e de lá para o Egito, sem nada, são mão na frente e outra atrás. A mínima estrutura humana que ela tinha, ela não teve. Mas o que era importante não faltou. Um coração dedicado, dócil para ouvir a Deus todos os dias, para se permitir moldar mãe de acordo com aquele filho, porque não dá para ser mãe, nem, por exemplo, a Anabelle tem dois também. Não dá para a Anabelle ser mãe só. Sou mãe do mesmo jeito, não adianta, porque cada filho é diferente. Você tem que ser mãe de um e tem que ser mãe de outro. E cada um deles você tem que criar um relacionamento, como Deus faz com a gente. Deus é pai de todos, mas com cada um ele tem a capacidade de gerar um relacionamento único, um relacionamento pessoal que vai em resposta àquilo que cada um necessita. Então, cada filho tem uma necessidade e apesar das regras do jogo serem as mesmas, para cada um você tem que exercer sua maternidade de uma forma diferente. Isso é maravilhoso, é um desafio. E agora eu vou puxar a orelha de vocês, também como puxo a minha, no sentido de cada filho é necessário para a nossa salvação. Vou repetir. Cada filho que Deus tem para você é necessário para a sua salvação. Com cada filho que nasce, nasce uma transformação na sua vida, nasce uma conversão. Nasce uma conversão todo dia. Nossos filhos, assim como nosso marido, ele vai trabalhando, ele vai sendo presença de Deus, trabalhando em nossa vida, santificando a nossa vida. Então não dá para a gente se fechar e falar, vou ter um só, porque um só o dinheiro é melhor. Porque... Não, amado, quantos filhos Deus tem para você? O seu coração foi feito para ter quantos filhos? É bênção de Deus, é graça de Deus. E a alegria de Deus.
Cada filho vai te levar mais para o céu. Dá trabalho? Gente, pelo amor de Deus, é claro que dá trabalho, é muito trabalho. É um desafio todo dia. O filho leva a gente nos picos emocionais todo dia, todo dia. Todo dia você vai no seu limite uns 10 vezes por dia. É assim, é assim. Mas nesse movimento de graça, Deus nos santifica. É para chegar ao céu, não tem que a gente fala que a gente tem as cruzes, né? E sem as cruzes não dá para chegar no céu? Eu estou falando para você, se você é mãe, cada filho é um pedacinho do seu caminho para o céu. Se abra o seu coração. Deus sabe de todas as coisas. E se você levar mais leve, se você aprender a ler mais o seu coração, ao invés de ouvir tantos outros, se você aprender a submeter a sua maternidade à graça de Deus, então o dia a dia vai gerar uma alegria tremenda. Esse Magnífica que nós rezamos no início, olha a situação que Nossa Senhora rezou esse Magnífica, gente. Olha a situação. Nesse momento aqui, ela tinha fugido, porque José, até então, ela não sabia bem o que ia acontecer com José. Então, ela estava grávida. A perspectiva de vida dela era ser apedrejada em praça pública, Jovem. rejeitada pela família, adolescente, né, 14, 15 anos, sem saber se ia ter marido, tá? Sem dinheiro, pobre. Ela foge para casa da prima. Quando chega lá, que a prima confirma a graça de Deus, que realmente é de Deus o que ela sentiu, o que ela viveu, ela fala: minha alma exulta de alegria. Todas as bases humanas delas foram tiradas. Ela não tinha base humana nenhuma naquele momento. Minha irmã, meu irmão, há quanto tempo você não exulta de alegria? Exultar de alegria. E Nossa Senhora exultou de alegria quando as bases humanas dela todas foram para baixo. Porque ela sentiu que aquela criança era enviada de Deus. Então, isso é ter filho. Às vezes as bases saem mesmo, às vezes o chão foge debaixo nosso. Mas não é base humana que vai te dar certeza, é coração, é certeza da voz de Deus. Certeza que aquele filho, que aquela criança foi enviada pelo Senhor. E que Deus, muito mais do que você, ama e cuida daquela criança. Então, que a gente possa deixar o nosso coração retornar à alegria. Anabela, eu vejo muitas mães desesperadas nesse tempo de quarentena. Desesperadas. Mães que estão enlouquecendo. Dentro de casa, com os meninos, sem saber o que fazer, sem saber como... Olha, retome no seu coração a alegria de ser mãe. A leveza de ser mãe. E tem sido, para mim, uma experiência tão legal na quarentena, porque eu cuido, eu gosto muito de cozinhar, gosto muito das coisas da casa, mas eu trabalho, então não tenho muito tempo para fazer isso. E nesse tempo, eu tenho cuidado da minha casa. Esse tempo, eu tenho feito bolo, tenho feito biscoito, tenho feito pizza, um monte de coisa que eu estou fazendo. E tem sido tão legal, dado o meu coração assim para os meus filhos, né, poder viver essa presença e refazer um pouco também dos passos da minha infância. Né? Eu fui fazendo alguns pratos que minha mãe fazia para mim e fui fazendo para eles, e como tem sido cura para o meu coração reviver esses momentos, vendo que Deus confiou em mim para me tornar mãe, como um dia Ele confiou na minha mãe para me dar para ela. Né? Então é uma graça muito grande. E que palavra abençoada você escolheu para a gente poder Amém. começar a rezar. Amém. E aí, Roberta, eu tô assim, maravilhada, né, com o que Deus fez, porque a gente não combinou, não foi isso? E eu, Não combinou nada. e eu rezava justamente pedindo a Deus que realmente fosse aquilo que Ele quisesse, que fosse falado, né? Então eu trazia justamente esse dia, agora esse mês de maio, nós vamos celebrar o Dia das Mães, né? Talvez muitas mães não pudessem viver isso e dizer assim, eu realmente fui mãe se não fosse graças a esse tempo de pandemia, de quarentena, né? Então, assim, aí eu lembrava do documento de Francisco que diz assim, do chamado santidade. Quando ele, no número 14, ele diz assim, para ser santo não é necessário ser bispo, sacerdote, religioso ou religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns,
para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És um consagrado ou uma consagrada, ser santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado, ser santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador, ser santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho, ao serviço dos irmãos. És progenitor, avô, avó, ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás vivendo, investindo em autoridade, ser santo, lutando pelo bem comum e anunciando aos teus interesses pessoais. E aí eu procurava na internet e dizia assim, mulheres que foram mães e foram santas. Então a gente não vê tantas mulheres, né? E ao mesmo tempo a gente vê tantas que no seu dia a dia, na sua dificuldade, elas santificam a sua família, né? E a gente poderia, assim, citar algumas, né? Esses dias eu rezava com Santa Giana, né? E eu olhava assim para a imagem dela e eu ficava dizendo assim, mas realmente, né? Muito difícil na vida familiar você ser santa, né? E diante dos desafios que nós encontramos hoje ao nosso redor, essa santidade. E aí eu lembrava muito da mãe do filho de Zebedeu, dos dois, né? O que foi que ela foi pedir a Jesus? Ela foi pedir que os filhos dela tivessem um lugar junto deles, né? Do lado deles. A gente às vezes vê a palavra e fica assim, mas a pessoa querer um posto, né? Querer um lugar. E eu pensava assim, toda mãe devia querer um lugar para o filho junto de Jesus, né? E quando ela faz isso, nisso consiste a santidade, né? A santidade para a mãe e a santidade para os filhos, né? E é isso que a gente deve almejar com todo o nosso coração, né? Para os nossos filhos, né? Querer que eles estejam próximos de Jesus. E por mais que hoje a gente viva um tempo que a gente transfere, parece que a gente transfere a responsabilidade de botar os nossos filhos em Jesus. A gente acha, há um tempo se achava que era a escola que devia evangelizar, que devia falar. Outro tempo se achava que era a igreja, né? E a família sempre transferindo essa responsabilidade, né? O primeiro evangelizador, o primeiro catequista dos filhos são os pais. São os pais, né? Então, a nossa missão no ministério, ela é secundária. A primária é dos pais. Talvez minha missão hoje também seja ajudar os pais a evangelizarem os filhos. Não só evangelizar os filhos, né? E aí tem João Paulo II, ele vai dizer assim, o ato de educar é o prolongamento do ato de gerar. Isto é, fazem parte do mesmo ato. Gerar segundo a carne significa dar início a uma posterior geração, gradual e complexa, através do inteiro processo educativo. Então, Roberto, eu vou deixar que você agora decorra sobre o assunto. Muito legal o que você falou. E como é importante, né? Hoje as mães têm transferido essa autoridade. E você acaba transferindo essa autoridade para pessoas que não conhecem verdadeiramente seus filhos. Você transfere a educação do seu filho para uma professora que está numa sala de aula com 35 alunos, que olha para o seu filho de vez em quando. Então, isso desse tempo em casa foi maravilhoso, porque as mães foram obrigadas a se envolver com o que os filhos estão fazendo, com o que os filhos estão assistindo na internet, com o que os filhos estão vendo no YouTube, com o que os filhos estão estudando, da forma como os filhos estão estudando. Então, isso foi maravilhoso, né? Nós não podemos transferir isso para ninguém. Não só por trabalho. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro e aí eu não tenho tempo para ficar com eles. Será que realmente era assim que devia ser? Será que é isso que Deus tem para você? Eu vejo assim, gente, a gente precisa ter muita sabedoria em Deus para saber o que é nosso e o que é excesso. O que é realmente nosso e o que nós pegamos por não saber dizer não. Então, dentro dos servos de Deus, no caminho de Deus, o que eu mais encontro são pessoas com a melhor das intenções, fazendo muitas coisas boas. Coisas boas, não falando de coisa ruim, não, é coisa boa. Gente se dedicando, fazendo muita coisa boa.
Mas Santo Inácio de Loyola nos ensina que o mais difícil discernimento não é entre o ruim e o bom. Esse discernimento é fácil. O mais difícil discernimento é entre o que é bom e o que é de Deus para mim. Nem tudo que é bom é seu. A gente precisa ter a coragem de reavaliar nossa vida e ver se realmente o nosso tempo e a nossa dedicação estão voltadas para aquilo que é de Deus para nós. Se nossa vocação é o matrimônio, nosso primeiro lugar de missão, evangelização, de amor, de relacionamento, de dedicação, o melhor de nós deveria ser entregue à nossa família. Primeiro, ao nosso casamento. Primeiro, ao marido. Segundo, em doação aos nossos filhos, de acordo com a idade. Pequenininhos, muita entrega. No meio do caminho, vai diminuindo a entrega. Quando são adultos, vai para a vida, meu filho. Vai se virar. Segue o seu caminho. Segue o seu rumo. Mas nós vemos muitas pessoas, entre aspas, fugindo de casa. Fugindo de casa atrás de dinheiro, atrás de ter uma condição financeira melhor, então trabalham mais do que deveriam trabalhar. Fugindo de casa na missão, para ser missionário. E isso eu puxo a orelha de todo mundo que passa no meu caminho, eu puxo a orelha disso. Porque ser missionário, gente, é cumprir a vontade de Deus. Esse tempo, logo que eu saí da coordenação nacional, eu refleti muito sobre São João Batista, eu rezei muito com São João Batista. E eu fiquei impressionada porque São João Batista foi o maior profeta antes de Jesus, foi aquele escolhido por Deus para anunciar Jesus, profeta que conheceu Jesus. A missão dele foi espetacular, foi gigantesca. Jesus elogiou ele de forma fantástica. E João Batista tinha uma missão de Deus: anunciar, proclamar que o reino de Deus estava ali, que o reino de Deus tinha se aproximado. Então ele era o pregador. Deus deu uma missão para ele de pregar, de falar, de anunciar. E para cumprir essa missão, olha que loucura, ele foi para o deserto. Se você é um pregador e quer atingir muita gente, você vai para o deserto? Você vai para onde não tem ninguém? Diz para mim se você vai para... Não! Você vai para o palco, você vai para a internet, você vai para o microfone, você vai fazer marketing, você vai fazer de tudo na sua cabeça para atingir o maior número de pessoas. Mas João Batista, diante da missão de Deus de ser pregador e anunciar o evangelho, ele foi para o deserto, para onde não tinha ninguém, com uma roupa ruim, anunciando que ninguém queria ouvir, mas cumpriu perfeitamente a vontade de Deus na vida dele. Por quê? Porque ele ouviu o chamado de Deus, foi sincero, foi autêntico e foi fiel. Então, meu irmão, minha irmã, se tua missão é evangelizar, que maravilha! Mas o teu chamado primeiro é a família. Então, essa missão tem que passar pela sua casa. Ela é fecundada no seu dia a dia. Ela é fecundada na sua missão cotidiana. Eu costumo dizer o seguinte: tem pessoas que têm chamado de amar Jesus no mendigo, no irmão de rua. Tem pessoas que são chamadas a amar Jesus nos irmãos doentes. Tem pessoas que são chamadas a amar Jesus em diversas situações de vida. Quem é mãe, quem é pai, quem é casado, é chamado a amar Jesus no marido. É chamado a amar Jesus nos filhos. O nosso Cristo é nosso marido e nossos filhos. O primeiro. Então, quando eu estou lavando a louça para meu marido, eu estou servindo a Cristo. Quando eu estou arrumando meus filhos para pôr eles para dormir, eu estou cuidando do menino Jesus. É o meu Cristo. Então, a gente precisa entender que a verdadeira missão de alguém que tem um chamado matrimonial, ela é fecundada na vida matrimonial. Olha que loucura isso, né? É uma frase tão simples, né? Uma frase tão óbvia na teoria, né? É como falar que um sacerdote tem a sua vida fecundada, a sua missão fecundada no altar. É ou não é? A gente entende bem isso, né? O sacerdote, para ter sua vida fecundada, para ter sua missão fecundada, ele precisa estar fecundado no altar. Nós é na vida familiar. Então, cuidado em estar transferindo a presença, a educação dos seus filhos para outras pessoas. Às vezes, você não vai ficar falando
de Jesus, sentar com seus filhos na sala e fazer catequese. Eu acho, Anabelle, que isso é algo que o seu ministério pode ajudar muito. Como você falou, eu acho que é preciso ajudar os pais a evangelizarem seus filhos. Eu concordo. Acho que vocês, com essa criatividade fantástica que vocês têm, com esses dons maravilhosos que vocês têm, vocês deveriam ajudar os pais a terem ferramentas de como ensinar o evangelho para os filhos. Mas a maior ferramenta de evangelização para os seus filhos é você. Não é a pregação, é você. É seu abraço, é sua paz, é seu exemplo de oração, é seu exemplo de amor a Jesus Eucarístico, é seu exemplo de leitura da Bíblia, é seu exemplo de perdão, é seu exemplo de dedicação à vida, aquilo que Deus te pede, de obediência à voz de Deus, é seu exemplo de pobreza diante do Senhor. Então, o seu exemplo, a sua presença é a sua maior arma de evangelização para os seus filhos. Muito mais do que ficar falando para eles, mas ser uma pessoa de Deus na vida deles. Isso tem muita força. Amém. Amém. Bendito seja Deus, né? Então, você falou uma coisa no começo da live, né? E era uma das perguntas que eu tinha colocado aqui também. Quando eu vim do interior, né? Eu morava no sertão, né? Fiquei viúva. Davi tinha 2 anos, Beatriz tinha 6. E quando eu vim de lá morar pra cá, quando eu vim pra capital, né? Voltei pra João Pessoa, que eu sou da capital, mas voltei pra João Pessoa. Então, quando eu cheguei aqui, lá as crianças, a gente morava em casa grande, com jardim. E tudo que eles podiam, né? A gente brincava, eles corriam. Então, assim, lá em casa sempre teve uma particularidade. Todos os amigos deles vinham brincar lá em casa. Todas as crianças gostavam de brincar porque eu sou aquela, como você falava, né? Ah, se é brincar, eu disse, então vamos lá. Eu entrava na brincadeira e bagunço mais do que eles, né? Tem hora que eles dizem assim, mãe, por amor de Deus, mãe, para, tu é mãe. Tem hora que eles fazem isso, né? Mãe, por favor, né? Eu gosto muito de ir pro cinema com eles. E aí, quando chega no cinema, um dia desse, a gente foi ver Vingadores. E aí, quando eu via que o mal estava vencendo e se junta o bem, vai chegando o bem todinho, eu imaginava assim, os filhos de Deus se unindo, os santos todos se unindo. Mesmo, mãe, por amor de Deus, todo mundo olhando. Então, assim, eu sempre fui esse tipo de mãe. Então, quando eu vim do interior para cá, que foi para me adaptar, né, à realidade, né? Uma escola nova, os meninos tinham 100 e poucas páginas para estudar, tinha que fazer cultura, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Então, eram tantas atividades que eles não conseguiam ser criança. E eu realmente tive assim, um impacto muito grande com isso, né? Então você falou, né? Não adianta você olhar e dizer assim, meu filho, porque o filho de alguém come isso, então meu filho tem que ser desse jeito. Então você falou que não existe um igual ao outro, né? Mas a gente também tem que começar a achar, né? Porque senão, o que é que vai acontecer? Ou eles vão se frustrar como filhos, né? Que eu vou sempre exigir algo que eles nunca vão conseguir ser, ou eu vou me frustrar como mãe. Vou achar sempre que não sou uma boa mãe e não vou viver a alegria daquilo que Deus me dá, né? Nesse tempo, né? Essa maternidade. Eu não vou conseguir viver a totalidade da maternidade porque, na verdade, eu construo a ideia da maternidade baseado no parâmetro de outra pessoa. Né? Então, eu construo como meu filho deve ser baseado em outra pessoa. E aí a gente hoje vê um problema, né? Quantos adolescentes tentam tirar a vida porque eles foram criados para ser algo que eles nunca vão conseguir ser, talvez. Né? E Exatamente. isso é um problema, né? E aí eu trago também aqui o Salmo 39, né? O Salmo 39 que diz assim, então no versículo 8, então eu disse, eis que eu venho, no rolo do livro está escrito de mim, fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada. Então, o nosso prazer deve ser fazer a vontade de Deus, ouvir e estar atento àquilo que é que Deus... Você vai vendo seu filho, você vai acompanhando, você vai vendo característica nele você vai sabendo, esse é o limite dele. Isso aqui é para ele, isso aqui não é para ele. Né? Então, assim, Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque eu tenho certeza que está no coração de muitas mães. Fantástico isso que você falou, Anabelle. E é algo maravilhoso no sentido assim. Hoje, a gente tem a internet, então, e a conectividade, a gente consegue ter acesso a milhões de coisas. Então, se meu filho não está dormindo de noite, você entra lá,
se houve 50 palestras sobre crianças dormirem à noite, né? Mas é algo assim, é muito importante que você falou. A gente tem duas formas de lidar isso como mães cristãs. Você pode se formar, formar, que é importante ouvir, entender, ter consciência, buscar ajuda, auxílio da psicóloga, é importante, terapia é importante. Mas você pode decidir ser mãe baseado na ciência, ou você pode submeter o seu ser mãe a Deus que conhece o coração do seu filho, a Deus que sabe quem ele é, que sabe quem ele será no futuro. E é muito rico o que você falou. A gente podia ficar muito tempo falando sobre isso aqui. Eu vou tentar resumir para a gente conversar, né? Vou passar da minha experiência também, né? Eu tenho o Matheus, meu mais velho, ele tem déficit de atenção. Não é diagnosticado, mas ele tem, ele está ali, né? Eu entendo bem disso, né? E aí ele tem as dificuldades naturais de quem tem déficit de atenção. Então, na sala de aula, ele tem dificuldade, né, de estar com a professora, né, de fazer esse vínculo com a professora. Para concentrar, tem que ter toda uma forma dele lidar. E aí, no início, a gente ficou sofrendo muito com isso. Porque, nossa, ai meu Deus, o que vai acontecer? O que não vai acontecer? E aí, tem um momento que a gente parou e falou, peraí, vamos parar. A gente tem um filho fantástico. A gente tem um filho carinhoso, alegre, criativo, com um coração dócil, um ótimo irmão. A gente tem um filho maravilhoso. Espera aí, vamos, muito inteligente, muito capaz. Espera aí, eu não posso limitar o meu filho porque ele não está atingindo algum padrão que o mundo diz que ele tem que atingir. Então, tem mãe, por exemplo, que na idade do meu filho, com 7, 8 anos, e não estou criticando, se seu filho dá conta, se seu filho acha legal, maravilhoso, que coloca o menino no inglês, no espanhol, na informática, no karatê, no judô, na natação. E eu escolhi não colocá-lo. Eu coloquei ele para fazer aula de música, fazer teclado, que ele toca muito bem teclado, graças a Deus. Escolhi brincar com ele à tarde. Escolhi estudar com ele. Então, eu consegui organizar minha vida, eu trabalho de manhã e à tarde eu fico com meus filhos. Então, toda tarde eu estudo com meu filho. E eu aprendi a estudar com ele. Então, eu estudo com ele brincando, fazendo personagem e tal. E ele tira de letra. Meu filho nunca tirou uma nota abaixo de 8,5, 9. Amém. E se eu deixasse ele, ou se eu resolvesse cobrar dele o que a sociedade tenta cobrar de mim, eu ia ficar doida. Eu ia ficar doida. Mas meu filho, eu não preciso enquadrar meus filhos no padrão das pessoas. Eu preciso ajudá-lo a descobrir quem ele é e potencializar isso. E levar ele e falar, olha, o que você é, meu filho, você vai fazer maravilhosamente bem. Você vai ser feliz sendo quem você é. Deus tem um sonho para você. Deus sabe o que tem na sua vida. E se meu filho fosse missionário católico? Né? Nós temos na família tantos missionários católicos. E se meu filho precisar nunca mais na vida ver física, matemática, geografia, se nunca mais precisar disso na vida? E eu vou ficar menosprezando meu filho, destruindo a imagem do meu filho nos padrões que o mundo me coloca? Então, cuidado, mãe. Coloca os óculos de Deus. Coloca os óculos do coração de Deus para enxergar o seu filho. Cuidado querer sufocá-lo no padrão que as pessoas querem. Porque não tem padrão. É o seu filho. Como eu e como você, ele precisa achar o caminho dele em Deus. Achar o caminho daquilo que Deus deu para ele. Então, tenho certeza que seus filhos têm dificuldades, como os meus têm. Cada um tem as suas. Meu pequeno também tem a dificuldade dele, é bravo pra caramba. Nossa, quando era pequeno, batia a cabeça no chão, que eu achava que ia rachar o chão, de tanto que ele batia a cabeça no chão. Ele é muito estourado, mas ele tem as qualidades dele também. Ele é muito carinhoso, ele é muito social, ele percebe os outros. 2 aninhos, cada um tem seus tesouros, cada um tem suas lutas. O seu papel como mãe é dar coragem e amor para que ele consiga desenvolver quem ele é. Cuidado para não massacrar o seu filho nos critérios do mundo. Cuidado. Porque ele não foi feito para ser qualquer um. Ele tem um coração e uma vida que veio de Deus e que ele precisa descobrir em Deus.
Bendito seja Deus, né? Então, eu acho que o tempo daqui a pouco está terminando, né? Mas é só um É convite mesmo, para passou rápido. isso, né? Isso. Foi tão legal que passou rápido. Então, eu só queria fazer um convite, né? Assim como Maria, ela foi caminhando na frente e aí ela percebeu que o menino Jesus ficou no templo. E ela teve que fazer o caminho de volta, né? Então, diante de tudo que você escutou hoje, né, o meu convite é para você voltar, né? Voltar para buscar, como Roberta disse, quando eu olho para o meu filho, quando eu boto ele para dormir, é o menino Jesus que eu estou botando para dormir. Então, eu quero convidar você, como mãe, né, a voltar aonde seu filho ficou, em que situação ele paralisou, em que está, né? É tão importante que isso seja resolvido enquanto ele ainda é criança, para que quando ele for adulto não venha as consequências daquilo que não foi resolvido na infância, né? A gente vê, principalmente no ministério, tantas pessoas que estão lá para serem curadas de trauma que veio da infância. Então, eu quero fazer esse convite, né? A você aprender com Maria. Eu gosto de tudo para ser mãe, eu aprendo com ela. Então eu quero convidar você a aprender. Aí, onde está seu filho, buscar ele, né? E trabalhar isso em vocês, né? Para que vocês possam crescer e para que você realmente possa cantar, né? Isso que venham fazer com prazer a sua vontade, Senhor. Essa alegria possa brotar no mais profundo do nosso coração, né? Dessa entrega de ser verdadeiramente mãe, de ser verdadeiramente aquilo, né? Que Deus te chama a ser, né? Não é fácil, Roberta? De Todo dia a jeito gente nenhum. aprende, né? Santificante todos Então, os Roberta, dias. para terminar, amém. Então, eu só queria, eu rezava, né, e me vinha essa imagem, né? Agora é Dia das Mães, nós vamos ver muita gente falando de Supermãe, né? Então, mas isso aqui não é Supermãe não, viu? É Santa Mãe. Então, é esse o convite que o Senhor faz, Amém. né? Essa alegria que toma o nosso coração, né? Nesse Dia das Mães, nós somos convidados a nos alegrarmos porque nós escolhemos ser santas mães, né? Que cumpre a vontade de Deus em todas as coisas que o Senhor nos confia, né? E tem uma canção sua, Roberta, que diz assim: faça acontecer somente o teu querer. E alguém me disse assim: ai, Anabela, eu rezava, só me vinha essa canção. Então, eu queria só uma palhinha para a gente encerrar essa live. Porque esse lado do violão estava até ali. Eu confirmo isso que você falou, Anabelle, e que a gente realmente busque em Deus, em deixar de ser supermãe, que não existe, para ser santa mãe. Submeter o nosso ser mãe todos os dias à vontade de Deus. Todos os dias. Carol, me dá o violão. Eu acabar aqui, vai começar meu grupo de oração. Então, estou Eita! com o violão pronto aqui, peraí. Olha, Roberta, quando tudo isso passar, eu vou lhe entregar pessoalmente uma rosa, tá? Então, essa rosa é pra Ah, você, que super mãe. linda. Santa Mãe. Essa rosa é para você, Santa Mãe. Ih, tá desafinado. Vamos na boca mesmo. Viu? Podes me levar, faça o que quiser. Podes me roubar, planos e sonhos, faça acontecer. Somente o teu querer, eu abro mão, eu abro mão de mim para ser mais de ti. Que a gente possa abrir mão da nossa expectativa, daquilo que a gente achou que era ser mãe, para poder ser mãe aos moldes de Deus, ser mãe aos moldes de Maria, do jeito que eles querem que a gente seja, a gente acertar com nossos filhos. Amém. Amém?